Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano Lima e esse é o Habeas Podcast. E hoje a gente tem um convidado muito especial, além do meu amigo Léo, que está aqui conosco também, vai nos acompanhar hoje. Dá um oi pra galera aí, Léo. E aí, galera? E a gente tem um convidado muito especial, que é um cara que eu admiro muito, que é um ser humano fantástico, um pai de família exemplar, um marido também dedicado. Ele que é um mega empresário ali no Paraguai. Ele é o Evilásio Benck. Evilásio, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, essa convocação. Esse desafio, né? Obrigado, Léo. Obrigado, Luciano. Doutor Luciano, né? Eu gosto de falar doutor Luciano Lima. Eu estou muito honrado mesmo pela tua presença. A gente convidou aí um pouco em cima da hora, que a gente está fazendo essa série de gravações bem tudo junto, mas eu estou muito feliz de você estar aqui. E a gente já vai começar perguntando, e eu quero saber esse botão que você está usando aí do teu lado esquerdo, do lado do peito, que eu também estou usando. Queria que você falasse um pouco sobre a Donep, que você participa, que você é presidente da associação ali no Paraguai, que você pudesse explanar um pouco para o pessoal que é essa associação que você faz parte. Todo mundo, a maioria das pessoas te conhece por causa da Donep. A Donep é uma associação de homens de negócio, de Evangelho Pleno. Uma associação que eu conheci há 18 anos atrás, aqui em Foz do Iguaçu. E a gente tem um trabalho bastante interessante. Fez um trabalho como presidente do capítulo, depois como diretor regional. E hoje a gente está ali representando a Donep no Paraguai. É realmente um lugar muito interessante, onde a gente tira essa capa da religiosidade, né? E a gente pode contar as nossas histórias, nossas experiências e quem fez isso em nossas vidas, né? A gente tem essa facilidade de morar numa tríplice fronteira, que você falou assim que você é representante da Donep no Paraguai. Nós estamos em Foz do Iguaçu. Você está morando em Foz, no Paraguai, como que é essa jornada? Trabalha aqui, lá? Não, nós temos um comércio lá, temos uma empresa de importação e exportação lá, temos um comércio aqui, mas nós moramos no Paraguai. Já está 18 anos que eu moro no Paraguai. Uma nação que eu adotei como... A gente não pode escolher onde a gente nasce, mas a gente pode escolher onde a gente quer viver. E o Paraguai realmente é uma nação que eu escolhi para viver. E tem mais pessoas do seu convívio familiar que moram lá? No sentido, só você e a tua esposa, não tem mais um outro parente, assim? Não, eu tenho um parente muito forte que mora comigo, que é minha sogra. Minha sogra mora comigo há 6 anos. Sou um cara de coragem, né, cara? Então, não tem problema nenhum, não. Sou um cara aí que gosta dos desafios da vida aí. Espero que ela esteja depois de assistindo a gente. Ela sabe que eu amo ela, mas né, tem que conviver, meu irmão. Um beijo para ela, inclusive. Oi, Vilásio, tu trabalha no ramo imobiliário, né? Eu trabalho com o ramo mobiliário. Mobiliário, é verdade. Eu trabalho com móveis planejados já há 35 anos, né? E como começou essa sua jornada? Foi em Foz, no Paraguai? Na realidade, o meu avô era madeireiro, lá no Rio Grande do Sul, na região de Torres. Meu pai veio para cá em 1960 para trabalhar com o grupo MAG, em São Miguel do Iguaçu. Ele ficou 17 anos gerenciando, depois ele teve a empresa dele e eu me criei numa serraria, comendo pó, eu falo, né? E isso ficou dentro de mim mesmo, isso aí tudo. A minha esposa sempre fala que na maternidade eu recebia uma madeira com pó de serra, né? Então ficou na veia. Se modernizou, a madeira acabou e a gente então partiu para o móveis planejado. Isso você era solteiro? Eu era solteiro. E aí, quando casou, tua esposa foi junto ou ela tinha outra profissão? Na realidade, eu saí muito cedo de casa. Eu, com 13 anos, eu sempre comento falar que eu fiz um teste vocacional. Saíram 3 profissões e uma delas meu pai aceitou. Que meu pai, eles eram muito religiosos na cidade de São Miguel. Meu pai foi vereador, inclusive, na época de Arena, que ainda não tinha essa remuneração hoje, né, como tem hoje. Mas era um cara muito atuante na política, né? E aí eu fui para ser um líder religioso. Fui para um seminário para estudar para ser padre, né? Sacerdote. Com 13 anos? Com 13 anos. E ficou até? Eu fiquei muitos anos lá no sul,
Até porque eu sou o mais velho de 5 irmãos. E eu tenho 3 irmãs depois. E eu sou apaixonado por futebol até hoje. Não sou do mesmo time que o seu, mas... mas sou tricolor também, né? E, na realidade, o meu sonho é que o meu pai adotasse um irmão para mim desfrutar desse momento, dessa coisa de futebol. Meu pai gostava de futebol, meu pai jogou bola. Então, eu tinha esse sonho. Mas ele queria que você seguisse o sacerdócio. Não, porque na verdade eu não tinha nenhum irmão. Eu queria que ele adotasse para mim poder, né, ter esse momento. E aí, minha mãe lá, já não era esperado, ela engravidou. E aí nasceu meu irmão. E aí eu tentei voltar para casa. E nas minhas férias eu tentava voltar, tentava conversar com eles, mas não foi possível. Até que quando ele me avisou que realmente era impossível, porque minha mãe tomou uma decisão, ir embora, deixar os meus irmãos com meu pai, inclusive o bebê, o meu irmão, né? E foi embora. E aí meu pai, com essa vergonha já desse rompimento familiar que ele teve, essa decepção, ele me orientou que eu ficasse no Rio Grande do Sul e seguisse minha vida lá, meus estudos, né? E aí eu fiquei em 10 anos lá. E lá tu conheceu a tua esposa ou foi depois? Lá eu conheci uma esposa que, na verdade, um tempo depois a gente veio morar em São Miguel, e ali eu também tive um rompimento e ficou 2 meninas com ela. E eu comecei daí a minha história depois de novo, né? Mas foi algo assim, uma vida totalmente, né, perdida, sem rumo, sem destino, né, sem referência familiar, porque meu pai estava ali sozinho, né, e cada um foi tomando seus rumos, né, e eu também fiquei nessa situação, tinha 24 anos, e já estava com esse problema todo para ser resolvido, né. Mas como que foi o processo de você... porque você estava no seminário, né? Eu Isso. até adiantei um pouco se você casou. Como que foi esse processo de rompimento do seminário? Porque o seu pai, então, ficou em São Miguel com os seus irmãos. Isso. E você ficou no Rio Grande. Então, como foi esse processo de você sair do seminário? Ou você exerceu... Não, eu fiquei um tempo lá, e aí eu queria voltar para casa. Né? Queria voltar para casa e não foi possível. E meu pai dizia que não, e até que eu pedi para sair, né? Eu pedi para sair, eu não quero mais. Isso com quantos anos? Eu já era maioridade, já. Já tinha meus quase 20 anos ainda. Nossa, ficou muito tempo, então. Não muito tempo, mas deu um tempo, né, razoável para aprender muitas coisas. E foi um tempo muito bom, eu aprendi muita coisa. Estudei muito, porque se estuda muito lá, né? Pelo menos o secular, né? Eu tive aulas de italiano, eu tive aula de latim, eu tive uma base de latim, né? Então, muita coisa eu aprendi. E existe até hoje o seminário lá? Esse seminário hoje eu passei lá agora para visitar. Na realidade, ele foi doado para a comunidade para acolher pessoas com problemas de... Situação de rua? Situação de rua, de álcool, né? De droga. E aí, então, tu comentou que você teve esse processo de retorno, aí você teve esse relacionamento também, e rompeu, e como que foi daí ele para frente? Na realidade, eu trabalhava aqui numa empresa de imóveis planejados, e aí, ali eu já estava totalmente, né, perdido, e aí que eu encontrei minha esposa, um presente de Deus, né? Hoje nós vamos completar agora, próximo ano, aí, 30 anos de casados. Eita! Eu sempre brinco aí, que na verdade a gente brinca bastante nos meus depoimentos na Donep, que permite isso, eu falar um pouquinho da minha história. E era uma oportunidade que eu tive, né? E na verdade quem me escolheu foi ela, porque eu estava totalmente perdido, né? Na verdade... E foi em São Miguel isso? Aqui em Foz do Iguaçu, aqui em Foz do Iguaçu. Minha empresa é bem conceituada e tal, até hoje. Tem um nome forte aí no mercado, não vou fazer merchandising para eles, porque são meus concorrentes, né? Mas tu teve um processo de... Você já começou com ela, com a tua empresa, ou você começou como funcionário? Não, nós éramos funcionários dessa empresa. Eu era vendedor e eu ensinava ela. Eu formava vendedores. Na verdade, eu sempre tive esse intuito de liderar, né? Mesmo que não tenho muitas... assim, essa característica dominante, mas eu sempre gostei de ensinar. E aí eu estava ensinando ela, e ela também estava
na separação. E aí ela me escolheu, né? Eu sempre falo. Aí eu falei, né? 1,51m, sempre brinco com isso. Eu tenho que aproveitar os seus milímetros. Olhos verdes, né? Uma princesa. Até o nome dela é de princesa, fala, né? Margot Andries de Borba Benck. Então, e aí eu falei assim, cara, eu vou encarar. E só que esse processo não foi uma coisa muito simples, né? Porque, na verdade, depois de um rompimento assim, você perde muitos amigos, muitos lugares você já não frequenta mais, já tem uma série de dificuldades, né? E a primeira coisa que ela fez foi exigir que eu tivesse uma conversa com a minha mãe. E eu sempre brinco que, na realidade, uns querem eliminar a sogra e ela queria ter uma sogra. Ela falou assim, não admito você não conversar com a sua mãe. Ela não conseguia entender isso, entende? A tua mãe ainda estava separada do teu pai e minha o teu mãe pai estava com os teus irmãos, né? A minha mãe até hoje, separada do meu pai, minha mãe nunca voltou para casa e pela separação dela, eu passei 8 anos sem falar com a minha mãe. Era uma coisa assim que eu transferi toda a minha raiva, toda a minha frustração, eu transferi para ela, né? Então, e nós somos assim. Para aliviar talvez uma dor, a gente é muito mais fácil você transferir, né? O teu problema para o outro, e aí você tenta aliviar essa dor. E aí ela quis fazer esse encontro. E realmente foi um dia muito difícil. Eu falo para vocês que não foi fácil, mas só que foi ali que realmente mudou toda a minha história. Porque ela chegou de uma maneira diferente, ela não tinha mais vícios, minha mãe tinha muitos vícios. Vícios lícitos, mas que fazem mal à saúde. Uhum. Minha mãe tinha um comportamento agora diferente, uma fala diferente, minha mãe se vestia diferente. Minha mãe agora era uma pessoa totalmente diferente. E aquilo ali me chocou um pouco, porque foi, né? Não é a mesma mulher que eu conheci lá atrás, não é a mesma pessoa que eu vi lá atrás. E aí ela fala desse homem que havia transformado a vida dela. E eu sempre fui muito dos extremos, né? Depois que eu saí do seminário, eu fui para um outro extremo totalmente diferente, né? Eu ia para as pontas, né? É uma coisa assim, quase que uma fuga. Então, já que eu não poderia ser sacerdote, eu fui exercer, então, as magias negras. Fui buscar lá nas coisas mais horrendas que possa ter aí, eu fui buscar. E aí agora chega minha mãe e me apresenta, faz esse desafio. Falei, porra, minha mãe mudou, né? Eu acho que eu vou encarar. E eu falei, eu sou uma mistura de alemão com italiano. Cara, é isso aqui. Só minha esposa sabe. E aí, cara, quando ela me falou desse homem, e ela falava de Jesus, falei, caramba, será que isso aí funciona? Falei, eu aceito o desafio. Eu vou querer isso também para mim. E aí as coisas começaram a acontecer. Isso foi em Foz do Iguaçu? Foi em Foz do Iguaçu. E ela não estava em outro relacionamento? Minha mãe já estava em outro relacionamento. E viviam também nessa mesma transformação, ela e o companheiro? A minha mãe, sim. Então, uma coisa que tu comentou lá atrás, porque a idade, né? Você e a tua atual esposa tiveram um outro relacionamento e parece que vocês eram muito jovens. Vocês tinham menos de, talvez, 26 anos. 26 anos. A gente vê um processo hoje de pessoas que casam muito cedo e estão separando também muito cedo. Né? Você coloca isso como um fator preponderante, no sentido da pessoa casar muito cedo e às vezes não tem essa maturidade, ou é muito... Na realidade, eu vejo assim que a questão de idade, da maturidade, ela não depende de idade, no meu ponto de vista. O problema é que eu vim de uma família totalmente desestruturada. E a minha esposa atual também veio de uma família totalmente... Ela é órfã de pai 2 vezes. O primeiro pai que ela perdeu, ela tinha 2 meses de idade, ela não conheceu o pai biológico. Então, e aí quando você se junta assim, você, né... Então, mas se tu se dispor a mudar, as coisas funcionam. Eu estou falando hoje da Margot, tá? E mesmo assim a gente daí começou essa caminhada. E as coisas começaram a fluir. Só que não foi tudo mil maravilhas.
tivemos muita coisa Mas nessa nesse caminhada. processo de o ano que vem vão fazer 30 anos, sempre juntos, nunca teve Não, rompimento. sempre juntos, sempre juntos. E desse relacionamento vocês têm uma filha. A Agatha A Gabriela Agatha, que também está casada. também está casada. E tem o Marlon também, né? O Marlon é dela, mas o Marlon, quando ele completou 18 anos, ele pediu para ser adotado. E a gente fez a adoção dele, ele tem meu sobrenome hoje, ele pediu para ter o sobrenome. O pai biológico assinou certinho, Marlon também tem meu filho. E aí eu tenho duas meninas, a Francine e a Daiane. Daiane e Francine, na realidade, né? Não moram em Foz. Moro em Foz, tenho 3 netos. Todos moram em Foz, então, Todos hoje. moram em Foz hoje. Que legal, né? Essa história que começou lá em São Miguel e se estendeu depois para o Rio Grande e se juntaram tudo aqui e moram no Paraguai. É, a vida vai fazendo isso, né? Esse processo que tu começou com a Margot de trabalho, você falou que vocês foram funcionários. Como que chegou ao processo de hoje vocês terem a própria empresa? Não, na realidade, nós nesse período, tivemos uma falência muito grande. Logo que nós aceitamos esse desafio, então, de deixar Jesus começar a coordenar nossas vidas, a gente, em seguida, já teve a oportunidade de abrir a loja, na loja aqui no Centro de Foz, e aí eu já me empolguei todo, né? Eu sou muito intenso nas coisas que eu faço, e aí eu fui com tudo para cima, e aí, de repente, eu já comecei, faltava maturidade, tanto espiritual como também, né, comercial. Eu já estava formado, né, na faculdade de administração aí na UniOeste, então eu já achava que estava podendo, né? E aí você atropela alguns processos aí montei uma indústria de móveis também, comprei na realidade, pronta. E aí teve um monte de atropelos aí, e a gente paga caro para aprender. Hoje está mais... todo mundo procura mais móveis planejados. Na época que tu começou era uma coisa muito mais rara, né? Era um público diferente que procurava, né? Não, era muito diferente, né? Então, depois com a modernidade hoje, né? Então, a facilidade, depois... Porque essas indústrias, elas vieram com a inovação das chapas de MDF, e aí por causa até mesmo da escassez da madeira maciça, né? A proibição também. Então, essa modernidade veio das indústrias e depois, hoje, na verdade, os marceneiros já têm acesso mais fácil, né? A esses materiais. Então, hoje já ficou um pouquinho mais equilibrado aí, né? E esse processo teu de falência, você já tinha a Agatha? Já tinha A Agatha foi, na realidade, ela praticamente nasceu e logo em seguida começou o processo de falência, né? É muito difícil, né? Você tem mais uma responsabilidade de uma filha e aí você entra em falência. É meio desesperador tudo isso. Foi bastante desesperador, porque na realidade a Margot ficou grávida da Agatha Gabriele e nós já estávamos com uma situação já um pouquinho complicada na indústria, né? Não tanto na loja, mas na indústria, porque a gente estava tirando dinheiro bom da loja e colocando na indústria. E a Agatha, ela passa por um problema. Com 2 meses e 15 dias, ela teve uma noite de muita febre, muito choro. A gente foi para o hospital e ali a gente constatou, então, que ela teve meningite meningocócica bacteriana. E ali foi um período muito difícil para nós, né? Porque nós já estávamos com uma situação precária financeiramente, né? Você quer que eu fale um pouquinho disso? Claro. Porque, na realidade... O Léo conhece bem a Agatha, né? Sim. Na realidade, minha esposa ficou grávida e ela passou uma série de complicações na gravidez. Ela teve toxoplasmose, o médico fez o exame, achou que, porque na verdade poderia afetar o feto mesmo, poderia vir com alguns problemas. E passou isso, daí nesse processo já a indústria já estava ainda à falência, e a gente começou a se preocupar muito com isso, até que um dia minha esposa, sempre falo isso, e ela falou no momento de dor, né? Ela falou, só falta acontecer algo com nossos filhos. E aquilo foi... E a gente hoje usa essa frase, baseado no Manual do Ser Humano. A Dona Epe, ela gosta muito de frisar isso, né? Que algumas religiões, elas usam a Bíblia como, né, algo muito santo.
outros, né, como um livro sagrado, como, né, um livro de inspiração, mas a Dona Epe, ela carinhosamente chama de o manual do ser humano. Deus criou o homem e deu um manual de instrução. E nesse manual de instrução tem lá Provérbios 18, 27, diz assim que o poder da vida e da morte está nas nossa língua e nós comeremos esse fruto. O poder da vida e da morte está nas nossas palavras, naquilo que nós pronunciamos. E quando a minha esposa ela sai desse quadro, porque, assim, bem difícil, porque além, quando ela foi ganhar a Ágata, fazer a cesariana, depois de tudo que ela passou na gravidez, ela teve ali, a gente estourou a bolsa à noite, no outro dia cedo a médica não quis fazer a cesárea já à noite, porque estava marcado para 7 da manhã. A minha esposa passou a noite inteira com dores. E ela tentou fazer um parto normal, que ela não podia ser feito. Aí ela fez o parto. Durante o parto houve alguns acidentes médicos, que eu falo sempre. Houve um rompimento da bexiga na hora de fazer o corte. Colocou aí uma sonda. Teve aí uma outra situação bastante grave, teve uma hemorragia muito grande. A médica pediu para fazer, então, uma laqueadura indesejada. Nós não tivemos que fazer. E aí ela vai para casa, com 7 dias, a Margot ela volta numa ambulância. Ela não conseguia se mexer, ela tinha muitas dores. Nós viemos para um exame médico. Do exame médico, ela foi direto para a Santa Casa. Os médicos se conversaram entre eles. Um dos médicos que realmente... que atendeu ela, estava num congresso, ele saiu do congresso e foi direto. E eu vi que a coisa estava um pouquinho mais difícil. Ali foi constatado um outro acidente. Ao fazer essa laqueadura, se amarrou o ureter, o canal que liga do rim para a bexiga. O rim já estava necrosando. E ela estava passando já por uma situação, né? Passou por uma cirurgia, a Ágata teve que ser desmamada, ficou em casa, porque ela não podia estar lá no hospital. E quando ela sai desse quadro, a gente sai dessa situação, ela fala assim, só falta acontecer algo com nossos filhos. Aí foi, aconteceu com a Ágata, aconteceu depois com o Marlo também. Porque depois quando eu estava lá naquele hospital, naquele dia, eu estava sem condições, até mesmo, Léo, para pagar a consulta. Eu não tinha dinheiro para pagar a consulta. E aí, naquele dia lá, assim, eu sei que eu fui naquele canto da Santa Casa, dobrei meu joelho e falei assim... Jesus, tu é o mesmo que minha mãe falou um dia, que me apresentou um dia, que podia resolver tudo. Se tu me tirar dessa, por aonde eu for convidado, eu jamais vou negar um convite e vou falar de você. Eu me lembro que o doutor Gilberto Macedo falou hoje, porque é um médico que já está aposentado, pediatra, e ele me levou lá para aquele quarto e falou assim, Vilares, está aqui, ó, a UTI. Eu vou deixar você aqui. E eu ajudei ali na preparação do quarto, tudo novinho. Ele falou assim, eu recebi essa sala hoje, mas eu sou um cara muito ético, tu me conhece, ele era meu cliente. E eu sou muito ético. E é o seguinte, eu já estava desesperado, porque eu não sabia nem como pagar a consulta. Estava assim, já minha cabeça estava só buscando aonde que eu vou conseguir recursos. Eu já não tinha mais aonde recorrer. E aí ele fala assim, Vilares, vem aqui na minha sala. Eu falei, eu torceste rápido. E ele, com vergonha de me passar, ele disse, ó, eu posso te fazer esse atendimento como se fosse de particular. Só que esse quarto eu não posso passar por particular. Eu tenho que fazer pelo Sistema Único de Saúde. Se você assinar essa ficha, preencher certinho aqui, você não vai gastar nem a consulta. E vou te dar um tratamento VIP, como se fosse de particular. Cara, nesse momento, Luciano, eu digo para você que... Ali eu vi que existe alguém muito superior. Não tem como explicar isso. Não tem como explicar isso. Que maravilha. E aí, a partir daí, a gente começou a falar. Daí meu filho, não, eu não vou acompanhar vocês. Minha mãe tem uma história, tu tem uma história de superação aí, mas eu não tenho, minha irmã também tem. Aí, 30 dias depois, ele estava lá, no mesmo hospital, na mesma UTI da irmã dele. Passou a mesma experiência como meningite viral, com 12 para 13 anos de idade. Que experiência, hein? Aí foi. E aí as coisas começaram a acontecer, né? Hoje você tem um bom relacionamento com os seus irmãos? Tem. Inclusive, nós estamos agora uma viagem de família. Nós vamos estar em Roraima no dia 27 de janeiro. Nós embarcamos para Roraima. Quem que mora lá?
Pra ir pra tão longe. Mora meu irmão mais novo lá, o Everton. Um abração, Everton. Aí depois você vai estar vendo aí essa... Ele foi pra tão longe assim, né? O Everton, ele seguiu a carreira de futebolista, ele jogou futsal, jogou em São Miguel, jogou no Cascavel, ele foi campeão catarinense pelo Indaial, depois ele foi para Portugal, jogou em Portugal, né? E hoje ele tem uma escolinha de futebol lá em Boa Vista, Roraima. E aí todos os irmãos vão pra lá, então? Todos vão para lá. O ano passado a gente se encontrou em Torres, né? Já faz 4 anos que a gente se encontra lá, e agora esse ano vai ser lá em Roraima. E o seu pai mora em Cascavel ainda? Meu pai mora na verdade, tem um imóvel em Cascavel, mas ele mora em Torres. Ah, foi pra lá. Ele tem uma casinha lá também, numa praia lá. Alguma das suas irmãs estão lá? E o meu pai mora sozinho hoje, 89 anos vai fazer agora. E eu tenho um compromisso com meu irmão. O ano passado ele veio de Roraima, nós fomos para lá, passar o aniversário com ele, ficamos uma semana lá. Nós temos esse compromisso aí de desfrutar. Que legal. Né? Temos que aproveitar. Quem tem que aproveitar. Melhor vai ficar o choro da saudade do que o choro do remorso. Eu sempre falo isso. Então eu prefiro o choro da saudade. Porque um dia eu vou... Não sei se eu vou primeiro ou se ele vai primeiro. Mas eu quero ter pelo menos o choro da saudade e não o choro do remorso. O que puder fazer, eu vou fazer. Muito bem. Só para a gente pegar um gancho um pouco da tua área empresarial, então depois com a tua esposa vocês passaram esse processo com a Ágata, com a empresa de falência, e depois aconteceu algo assim para que vocês deslanchassem. Por que vocês foram parar no Paraguai? Por que vocês foram para lá? Deslanchou, né? Perdemos tudo. Fomos embora de Foz do Iguaçu ameaçado de morte, na realidade, tinha algum credor, tinha um credor, na realidade, que me ameaçou de morte. É sempre às vezes uns agiota que não é crente, né? Que não só bate e não mata. E era um quase parente meu, rapaz. Era uma dívida tão pequenininha perto daquilo que eu estava devendo, né? O problema é que quando você tem uma quebra assim, você quebra um ciclo e você leva muita gente contigo. É que dever para parente também é pior, eu acho, né? Parente é mais complicado. Eu fui embora para Cascavel, cara. Eu praticamente fui embora. Não tinha onde. Eu ganhei o frete, para te ter uma ideia. O cara me deu, um amigo meu, Marcos Anquetinha, aí de Medianeira, que tem uma marmoraria até hoje. Ele falou: vai embora, cara. Vai embora. Salva tua família. Bota tua família em segurança. E eu fui embora para Cascavel. Embora para Cascavel. No mesmo ramo, trabalharam lá no mesmo ramo. Na realidade, cara, no mesmo ramo não. Eu fui para a entrevista. O ser humano é uma coisa muito séria, cara. Eu falei, bom, eu vou estar aqui nessa cidade, né, com várias graduações já. Eu tenho 4, né? Tinha uma pós também aí. E eu achei que vou arrasar, né? Cara falido, quebrado, Léo, ainda vai pra Cascavel, eu vou arrasar nessa cidade. Fiz um currículo ali, cara. Não se faz, o currículo hoje é 2 folhas, no máximo, cara. Eu sou empresário hoje, se tiver mais que 2 folhas, eu já nem olho. Só assim, o cara é muito bom pra estar comigo, né? Pra essa função que tem aqui disponível, não cabe ele, ele é muito bom. Eu fui pra primeira entrevista, minha esposa foi junto comigo e o cara é meu amigo hoje, é um empresário aqui também. Ele é de Cascavel e tem empresas aqui hoje em Foz do Iguaçu. Ele falou assim, teu currículo não dá, cara. É muito pra minha empresa aqui. Mas se a tua esposa quiser, ela começa amanhã. Cara, a minha esposa no dia tava trabalhando e eu ali fazendo as tarefas da casa. Quando eu vi, já tava cozinhando, passando, lavando, levando as crianças pro colégio. Minha esposa já deu uma lista como é que fazia para lavar roupa. E eu estava ali todo envolvido. Já quando eu vi, eu estava secretário do lar, cara. Eu estava ali fazendo já. Fiquei bom de cozinha. Eu já deixava pré-aquecido, buscava minha esposa no serviço, trazia em casa. Quando chegava, ela estava ali tudo preparado. Fiquei tão bom de cozinha que até hoje quem na minha casa cozinha sou eu. Aí cansei um pouquinho, depois de tantos anos, eu trouxe minha sogra. Agora é ela que se vira lá. Ela que se vira. E aí, depois desse processo, então, em Cascavel, ela estava trabalhando, você trabalhando em casa também. Não, e é tarefa, cara. Se você não sabe, é difícil, não é uma coisa tão simples assim, não. Depois vocês voltaram para Foz ou o que aconteceu? Porque daí chegou um momento seguinte, foram 6 meses. E chegou um dia que eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada.
Não funciona. Mas ali eu estava vendo que... Eu comecei a entender que havia um tratar de Deus na minha vida. Deus queria mudar meu caráter. Eu me lembro muito bem, eu conto algumas cenas, não sei se eu posso contar uma cena aqui. Pode. Eu sempre brinco bastante, porque um dia eu preparei a roupa, tudo bonito, cara. E era essas lava-roupa tanquinho, não é uma coisa chique que nem a gente tem hoje aí, que já quase sai seca a roupa. E eu, cara, lavei tudo, varal de muro a muro, Léo. Bonito aquele arame assim, cheio de roupa, eu presenciando. Falei, minha obra de arte, né? Cara, tinha lavado toda a roupa da semana. De repente, aquele varal arrebenta. Cara, tudo no chão. Eu começo tudo de novo. À noite chega minha esposa, nós dormimos no chão, não coube a cama, nós doamos, porque eram aquelas camas assim, de madeira maciça, assim, não coube no caminhão. E eu deixei a cama. Eu doei, o que não coube no caminhão eu doei. E a gente dormia no chão. E eu cheguei à noite, minha esposa e tal, deitamos e eu queria falar com ela para contar tudo o que aconteceu. E ela me olhou assim e falou assim, olha, hoje foi um dia muito difícil no trabalho. Vamos deixar para amanhã? Mas Léo, eu só queria contar o que tinha acontecido comigo. Que eu tinha feito todo o processo de novo. Eu só precisava desabafar com ela. Eu só precisava contar o que havia acontecido. Eu falo assim que em 6 meses eu tive uma faculdade da vida que as outras 4 graduações não me ensinaram. Porque ali eu tive realmente um entendimento do que era família. Era muito mais do que dinheiro, era muito mais do que um carro bom, era muito mais que uma casa. Porque eu nunca tive essa referência, mas a vida me ensinou. A vida me ensinou. E eu sempre falo com a minha esposa e sempre pergunto para ela assim, ó, o seguinte, aonde eu preciso melhorar? Porque se eu não melhorar, Deus me coloca na reciclagem de novo. E eu não quero mais. Falei, ó, eu não preciso, Deus, eu não preciso mais de reciclagem. Tô bem, tô tranquilo. E é assim mesmo. Tem muitas vezes assim, ó, olha a reciclagem, né? Eu pergunto, onde eu posso melhorar? Nós sempre temos espaço para melhorar. E aí foi realmente um momento assim muito difícil. E aí eu cheguei, dobrei meu joelho e falei, Deus, aonde tu estás? Cadê esse Deus da minha mãe? Aonde que está tudo isso? O que eu preciso fazer a mais? Cara, e aí, quando eu sempre falo que o importante da oração é que Deus ouve. Agora, como Ele responde e da forma como responde, a gente muitas vezes não aceita. E aí eu conheci uma pessoa, por telefone, uma pessoa de, na época, mais de 70 anos, não sei se vive ainda, não consegui localizar ela, tentei localizar ela na região de Brasília. E ela me ensinou, então eu tenho comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Cara, foi tremendo. Em 15 dias eu estava com uma proposta para voltar para Foz do Iguaçu. Mas aí eu não queria voltar porque eu achei que era a cidade que era o problema. Falei, cidade Foz do Iguaçu é curva de rio, só tranqueira, onde para galhada, só quem não presta vai para lá. Aí era para trabalhar no mesmo ramo, na mesma atividade comercial. Falei, eu saí de lá porque eu fali, agora tem que voltar. E pior, como um colaborador, não era mais como proprietário, nem como empresário, uma indústria. E aí vim. Eu vim, porque não tinha outra saída, eu não tinha outra proposta. Ou eu aceito, ou eu continuo lavando, passando e cozinhando. Daí eu tinha que escolher. E às vezes a vida nos coloca em situações para escolhas, e nós temos que escolher. Se você não escolher nada, você já está fazendo uma escolha de ficar onde você está. E vai ficar ali mesmo, não vai ter resultado nenhum, ou os mesmos resultados que você está tendo. Então, a gente precisa fazer escolhas. E a vida é feita de escolhas, eu tenho que escolher. E nesse processo a tua esposa veio junto e começou a trabalhar, e trabalhou junto também. Junto, o Marlo também trabalhou junto. O Marlo, ele já era maior de idade, então. O Marlo não, o Marlo começou a trabalhar com nós com 13 anos de idade. E hoje ele está no ramo também. O Marlo hoje é arquiteto. O Marlo hoje, ele agradece muito porque ele gostava muito de informática naquela época, estava iniciando a questão de informática tudo, e aí eu coloquei ele num curso de AutoCAD com 13 para 14 anos. Porque foi bem na experiência que ele teve
de meningite. E ele saiu desse quadro assim, pai, o que que eu posso fazer? Eu falei, faça uma lista de tudo que você deseja. E ele fez uma lista de tudo que ele desejava, com 13 anos de idade. Eu quero fazer intercâmbio, eu quero isso. Ele colocou lá vários itens. E todos os dias nós declarávamos, lançávamos palavras de vida sobre aquele projeto dele. Ensinei ele a guardar dinheiro, ensinei ele a investir na profissão dele. Ele tinha um X que ele podia gastar, ele tinha um X que ele tinha que devolver pelo nosso credo. Nós cremos que se tudo pertence a Deus, eu tenho que devolver a minha parte para ele. E a gente ensinou ele tudo direitinho disso. E ele começou a trabalhar. E, inclusive, eu sei que eu tive problema com o Ministério do Trabalho, porque o pessoal, ele era de menor. Só que são coisas aí que eu até hoje, né? Você que vai ser um futuro vereador de Foz do Iguaçu, aí são coisas, propostas que você pode ver um deputado, sei lá, você pode legislar aí de uma forma diferente, porque não é possível, nós temos que melhorar isso. Hoje, o jovem tem que entrar no mercado de trabalho já mais cedo do que, no meu ponto de vista. Não quero arrumar confusão aí, porque... no Paraguai é permitido. Hoje eu tenho um funcionário meu. Na verdade, agora ele ficou independente. A gente ensinou, porque eu fui para o Paraguai por um propósito. Ele começou comigo com 14 anos de idade. Hoje ele conheceu Jesus também nas orações que a gente fazia na empresa. Ele hoje casou com uma mulher de Deus, tem família, tem tudo, tem uma profissão, menino. A menina fez uma casa própria, construiu, tem um terreno próprio, tem um carrinho próprio. Isso hoje a gente tem a questão dos menores aprendizes, né? Que é totalmente regulamentado. Acredito que falta mesmo incentivo da família, incentivo dos próprios jovens, né? Hoje a gente está com uma geração muito grande conhecido como neném, que nem estuda e nem trabalha. Então a gente precisa avançar nisso também, né? Ele falou assim, você incentivar já o pré-adolescente ali a ele buscar já querer saber qual que é a profissão dele, ou obviamente não vai atuar já na profissão, mas saber empacotar alguma coisa, vai para o mercado, empacotar alguma coisa, vai limpar algum lugar, ter essa base, né? Para que quando ele se tornar já na idade certa, ele possa... Na realidade, eu acho que precisa ser melhor estruturado. É um assunto mais de política, sim, mas eu acredito que deva ser não só a família incentivar, mas também o próprio governo dar um benefício maior para o empresário, para colocar essa pessoa lá dentro, para poder, na realidade, ela aprender. Sim. Né? Eu tive alguma experiência aqui, no CIE e tal, mas... Cara, precisa de mais coisas. É verdade. É muito burocrático, muitas vezes, o negócio é travado, é difícil. Eu acho que o empresário, muitas vezes, hoje ele precisa de produção e, às vezes, isso, se você não tiver um incentivo hoje do governo também para poder dar um apoio em cima disso, às vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Então, não sei. Nesse teu ramo não foi sempre um mar de rosa. Você voltou para Foz do Iguaçu e como ficou os seus credores nisso tudo? Você já tinha pago eles? Porque essa pessoa que, quando eu vim para cá, tinha mais um agravante. Ele falou assim, Vilas, faz tudo o que você quiser, mas você não fala de Deus, é porque eu não acredito nessas coisas. Caramba, mas daí... Eu fiquei meio assustado. Ele disse, mas em 5 anos tu vai pagar todas as tuas dívidas. E nós pegamos essa palavra e nós, todo dia, nos declarávamos ela. Porque ele falou. Mas 5 anos para pagar uma dívida é uma dívida muito grande, então. Eu nem trouxe hoje aqui porque eu vim de um mototáxi, não consegui passar. Mas se eu te mostrar, eu tenho um bolo assim, na época dos cheques, né? Você recuperou. Eu tenho mais de 110 folhas de cheque recuperado, um monte de coisa. Era uma coisa mesmo que demoraria anos para pagar. Na lista que eu tenho hoje lá, na época dava em torno de $110 mil, mas... Para ti isso não é nada, mas para mim ainda até hoje é muito dinheiro. Né? Não, se naquela época já era muito, imagine hoje. Não, e é interessante que por muito menos, obviamente cada um tem a sua circunstância, mas pessoas tirariam a vida por causa disso. Né? Ver uma situação dessa desesperador que você não consegue pagar. Se eu te falar que não passa na mente, passa. Tá? Fazer um bom seguro. Tinha ponte aí que não tinha ainda essa proteção que tinha hoje.
Ah, isso aí vem muita coisa na mente. Se não fosse talvez a sua fé, talvez poderia ter acontecido pior mesmo. Se não acreditasse que tudo poderia ter sido resolvido. Seria resolvido, né? Eu te digo para você que eu entendo hoje quando as pessoas chegam a passar esses pensamentos na cabeça, porque passou também, tá? Não de uma forma mais no desespero você fica totalmente desestruturado. E você então vocês conseguiram então nesse período de 5 anos Nós, quitar nó- todas as dívidas. nós quitamos todas as dívidas. Nós quitamos, graças a Deus. E aí já estavam com a própria empresa. Não, nós ainda estamos como colaborador. A palavra da pessoa se cumpriu. E ele falou, o dia que você vendeu $1 milhão aqui, não tinha nem loja, só uma pastinha. Quando vender $1 milhão, eu vou te dar um carro zero. Minha esposa sempre fez os cálculos, né? 8 anos. Eu falei, não, esse Deus que trouxe nós para Foz do Iguaçu, isso aí vai ser resolvido antes, cara. Quando foi menos de 2 anos, eu estava entrando numa agência aqui em Foz do Iguaçu, escolhendo nosso carro. Não, mas isso há muito tempo. Em 2 anos que nós estávamos Não, aqui. mas eu digo, isso aconteceu uns 15 anos atrás. Não, 2002 foi. Então, meu Deus, mas $1 milhão hoje já é mais de 5 bilhões. E não tinha loja, cara, era só uma pastinha, sabe? Era só uma pasta. E aí, então, vocês tiveram esse processo de pagar os débitos, de conseguir o próprio carro. E para a empresa, como que foi? Para vocês seguirem com Na realidade, é o próprias seguinte, pernas. eu não queria mais ser empresário. Eu me negava. As pessoas falavam assim, ó, um dia tu vai ter tua empresa. Eu falei, não quero. Que você já tinha antes, né? E eu tava ganhando bem, tava tudo certo, cara. Tava tudo muito certinho, beleza. Por que eu ia querer me incomodar com a empresa? E aí fui convidado para ir para a Donep. Que me deu foi o Cláudio Sérgio Santos. Eu falei, cara, eu sou um funcionário aqui na empresa, cara. Tu vai... Não, mas vai. E aí eu fui. Como tu conheceu o Cláudio? Eu conheci o Cláudio já antes. O Cláudio Antes é da de Santa falência. Terezinha, né? Mas antes da falência nós fazíamos um curso de teologia junto. Ah. E aí nós fizemos uma faculdade de teologia junto e ele estava no meu grupo de trabalho. Né, Claudião? Você sabe como é que você... O Claudião tá... E aí ele me convidou para essa associação, cara. Eu falei, cara, eu não quero saber desse negócio, não. Sai fora, meu. Eu tô bem aí. Ele falou assim, nem empresário. Só falei, né? E até que eu fui no jantar, em agosto. Em agosto de 2004, eu fui num jantar. E aí me apaixonei, cara. Falei, cara, é isso aí. É isso aí que eu quero fazer. Contar a minha história sem essa capa religiosa. Quero contar esse Jesus que fez a transformação na minha vida. E eu fui. E aí eu fui numa convenção internacional no Rio de Janeiro e ali aconteceu que eu fui curado, cara, desse trauma da falência com Marlos Mouro, que também faleceu num acidente de avião, né? E ali ele falava. E ali eu chorei a ministração toda. E fui para frente e falei, Deus, eu aceito então. E aí, quando foi 2009, 2008, na realidade, nós tivemos a oportunidade de começar a nossa empresa com essa mesma pessoa nos convidando para ir para o Paraguai, para ser sócio dele lá. Ah, tá. Vocês não compraram a empresa que vocês trabalhavam. Vocês Não. se tornaram sócios da mesma empresa. De uma empresa que tinha no Paraguai, que ele montou, e nós fomos sócios dele lá com 30%. E aí, em menos de 9 meses, nós estávamos já com a empresa. Porque Deus havia falado que isso ia acontecer. Mas hoje é essa mesma empresa que vocês têm? Essa é a mesma empresa que eu tenho hoje. Mas hoje vocês mantêm uns 30% ou já... Não, porque quando ele convidou nós para sermos sócios, eu falei assim, ele falou assim, ó, Vilados, compra 30%, a tua amiga 15% e eu fico com 55%. Mas como esse cara não tinha a mesma crença que eu falei, eu não vou para esse negócio, eu não quero. Era aquele mesmo cara que falou assim, vem trabalhar, mas eu quero que você fale de Deus aqui. Que não fale de Deus. É o mesmo cara. Aí ele pegou e falou, deu essa proposta, e eu fui para casa, cheguei em casa, minha esposa estava lá, e eu falei assim, ó, eu tive uma reunião hoje aqui, ela falou assim, ó, tem uma ligação aí da sua cunhada aí. A irmã dela, lá de Marechal. Eu ligo, e aí eu liguei para ela antes de começar a almoçar, ela falou assim, ó, eu estava aqui orando e Deus falou que tu vai ter uma reunião por esses dias
E é para você aceitar a proposta, porque de 30 Deus faz 100. Falei, cara, essa mulher... Pô, eu tava chegando em casa, falei, minha esposa nem sabia da proposta ainda. E aí eu contei para minha esposa assim, não, se Deus falou, faz. E eu aceitei a proposta. Em menos de 9 meses, nós compramos a empresa da Rose, que foi embora para Portugal, que era 15%, e depois compramos dele. Em 6 meses nós pagamos toda a empresa, que é essa empresa que está hoje aí no Paraguai. Olha só, extraordinário. Até porque a gente veio de uma viagem da Índia, minhas férias, e ele mandou um recado lá no aeroporto, a gente veio para a reunião na segunda-feira, no final de semana, e dizer assim, Vilazo, você tá com, né, você tem tuas crenças, tuas formas aí, tá na hora que você voar sozinho, então a tua sócia está indo para Portugal, ela me ofereceu, eu não quero comprar, tu compra a parte dela e compra a minha também, fica aí, e em 6 meses nós pagamos tudo. E qual foi o processo de você vir para Foz? Tem empresa em Foz do Iguaçu? Depois, porque tivemos depois de uma série de eventos lá no Paraguai, eu sempre queria ter uma segurança também, né? Porque a gente não tinha mais nada aqui. E aí Deus nos permitiu aí de a gente comprar um imóvel aqui em Foz do Iguaçu, que também foi uma coisa assim... Tudo a minha vida é muito louca. Eu acho que precisaria aí uns 3 podcasts para contar um pouquinho mais a fundo, né? Mas conseguimos, né? Foi algo assim extraordinário também que aconteceu. É um imóvel que está aí hoje, que é um ativo nosso aí. Já foi a nossa loja no passado, hoje a gente alugou. E estamos aí. Então hoje não é mais essa loja que tu tem em Foz, não... Eu tenho um estúdio hoje em Foz, na verdade, onde está meu filho como arquiteto, e ali eu tenho um mini showroom ali que a gente coloca para rodar aí, né? Você não atravessa a ponte todos os dias? Não atravessa não, porque a minha atividade maior, mais forte está no Paraguai. Em Cidade do Leste mesmo? Cidade do Leste mesmo, né? Não, o Paraguai é um país que está crescendo muito, né? Que tem um potencial também extraordinário de desenvolvimento. É facilidade hoje é um país fácil de trabalhar na parte burocrática. Impostos, como são lá? Um imposto é único, né? Então, é muito fácil de trabalhar. Tem outras dificuldades de mão de obra e tal, mas tu tem que ir para o Paraguai, não é para explorar lá. Na verdade, eu estou no Paraguai por um propósito, ensinar pessoas. Eu tenho hoje funcionários meus que são meus concorrentes e que eu fiz concorrente, né, que tem suas empresas e hoje são meus parceiros. Então, estamos aí. E tu tá na Donep também? Estamos na Donep também. Fui incumbido de desenvolver a Donep no Paraguai. A gente está nos trâmites finais de documentação, legalizar tudo certinho e seguir esse trabalho aí. E a casa de fé que você frequenta hoje é aqui também? É em Foz do Iguaçu. Tu é pastor também, Vilásio? Na verdade, eu fui reconhecido, né? Mas eu não exerço eu não me vejo exercendo essa função, né? A gente acolhe, atende muitas pessoas, né? Por fora que eu digo assim, em momentos oportunos, né? Dentro do nosso horário comercial, né? Então, a gente chegou a ter 4 empresas aqui, a gente já vendeu uma. Tem mais 3 aqui, a gente quer vender mais 2, quer ficar só com uma para poder ter mais tempo para atender esses casais. É um ministério que a minha esposa gosta muito e eu aceitei o desafio aí. Mas a gente faz um trabalho extra casa de fé. A gente não é remunerado, a gente faz por amor, né? Por amor. Eu até comentei com o pesado que eu falei assim, vou chamar o Evilásio e achei que era um convidado exclusivo, assim, inédito. Aí ele já tinha participado de um dos melhores podcasts também que tem em Foz do Iguaçu, que é o Necessário Podcast, tá lá, Pastor Evilásio. O Yuri é meu sobrinho aí, uma gente fina, gente boa demais. Falei, não, mas agora não tem escapatória, você já participou, você vai participar aqui também. Mas é legal saber disso. E a Ágata, em Foz? Mora em Foz. A Ágata se formou no Paraguai ali, né? Foi a única que não quis seguir a profissão. Ela passou, na verdade, um período muito, muito difícil, né? Ela viu todo o nosso sofrimento, então ela disse, eu não quero isso para minha vida, né? E foi para a área da saúde. Hoje ela se formou em odontóloga aí no Paraguai.
tá aí. Nós seguimos um outro caminho totalmente diferente, né? É. Menos tortuoso. Mas cada profissão tem seus, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo vendas. Minha esposa hoje cuida da parte operacional e administrativa da empresa, né? E vocês estão com bastante funcionários? Vocês estão hoje bem... Não, hoje a gente terceirizou muitas coisas, né? A gente chegou a ter um quadro de 20 funcionários, mas a gente já reduziu. E a procura por esse tipo de serviço está grande também. Está grande, bem competitivo e tal. A gente tem hoje, a empresa hoje tem 27 anos, né? Aqui em Foz do Iguaçu, uma empresa estruturada, temos um nome, né? Mas... Até porque, como a gente falou lá no início, de que o público também que procura esse tipo de produto já alterou muito, né? Era um público muito restrito há 20 anos atrás. Hoje, quase todo mundo, quando vai procurar um móvel, ele já quer fazer um planejado, né? E tem hoje o profissional, né? A própria cidade hoje oferece hoje muitos profissionais, né? Cada semestre nós temos no mercado aí mais profissionais para poder assessorar. Isso ajuda também bastante, né? Não fica só na responsabilidade da loja, mas tem um profissional aí que pode auxiliar, né? Então temos muita oferta, hein? Vamos aí. E olhando assim um pouco para trás, você imaginaria que em algum momento da sua vida você iria voltar para a fronteira? Ou, nossa, eu vou para o Paraguai. Se você fosse o Evilásio de 20 anos, 25 anos atrás, você imaginaria hoje que você estaria em Foz, no Paraguai? Não imaginaria. Nunca. Então, assim, são coisas de Deus mesmo, né? Inclusive, essa pessoa que eu conheci por telefone lá em Cascavel, ela falava, tu vai receber uma proposta, eu vejo, ela não conhece a região, ela falou assim, tem 2 cidades e tem um rio no meio. E ela falava assim, a proposta vai vir do outro lado do rio e para trabalhar do lado de cá do rio. E o cara que me fez a proposta, ele estava em Assunção, para me trabalhar em Foz do Iguaçu. E agora faz pouco tempo que Deus falou que a gente voltaria ao Paraguai ali para... E aí a gente está lá, faz 18 anos que a gente mora no Paraguai. Tu tem uma promessa, então, de que tem que trabalhar no Paraguai? Mais 3 anos, e aí eu quero me aposentar, né? A minha esposa diz... Você é tão novo ainda. Eu me aposentar, não. Eu digo assim, reduzir, né? A minha esposa quer aposentar. E aí a gente vai... No Paraguai estão aposentando muito cedo. 59 anos, campeão. Vamos jogar os 60 esse ano aí. Esse ano 2024, vamos jogar os 60 no veterano aí. O Evilásio participa do veterano em Foz. O cara... O Mônaco, vamos jogar os 60 ano como que foi esse ano, veterano? Foi bom para o time que tu tava? eu sou fiel ao Mônaco aí, né? Esse ano a gente vai, agora eu vou jogar os 60 aí com eles de novo. Tu tava... Eu tava no 55 com eles, né? Só que esse segundo semestre agora eles não fizeram os 55, fizeram 60. Mas eu não tinha idade para jogar. Eu sou muito novinho ainda. Então ano que vem faço 59, aí eu vou poder jogar dentro dos 4 que é permitido. Mas chegou a ganhar alguma coisa no campeonato? Nada? Chegou pelo menos nas quartas, nas semis? Nada? Não, a gente tá sempre nas pontas aí, mano. Fica tranquilo aí. Não, ele comentou no início que gosta muito de esporte, né? Então hoje tá podendo aproveitar. E o passe pra mulher pra passar, ela libera sempre o alvará, assim, ou é mais difícil? Eu sempre pergunto pra ela, né? Eu quero jogar bola. Daí ela tem falado, ó, hoje você quer jogar bola. Daí eu... Não acompanha. O cara sabe também edifica o lar, meu campeão. Ela não vem assistir com a sogra, com a mãe, não vem. Não, também não vamos exigir tanto, né? O milagre acontece, mas assim, a gente não pode exagerar também, né? Por falar? Claro, mas... O Léo tá quietinho, eu vi eles muito sérios, ele me olhando assim, falei, será que eu tô falando alguma coisa errada? Aí eu me preocupei um pouquinho, mano. É que eu fico sintetizando, né? Mas assim, enquanto que eu ouvi você falando, colocando as situações, né? A soberania de Deus, ela fica muito nítida na sua vida. Mas não querendo se ater muito, assim, à questão religiosa nesse momento, você falou sobre a questão, né, de ter vindo de uma família desestruturada, de ter passado por muitas coisas, depois ter passado por falência e tudo.
E fica muito nítido, assim, que homens de sucesso, homens que conseguem construir boas coisas, eles são forjados, né? Tanto pelas situações quanto pelo próprio relacionamento com Deus. E hoje a gente vê uma geração, assim, que ela vem muito crua de tudo, até porque as famílias estão cada vez mais desestruturadas, desconexas e tudo. Então, assim, eu aqui olhando e analisando, eu gostaria de perguntar, assim, para essa geração que está vindo agora, né, que é minha e do Luciano para baixo e tudo mais, né? Que vem com uma gana de querer grandes coisas e tudo mais, mas também tem um contraponto de uma grande desestruturização, né? Tá tudo bagunçado. Qual seria, assim, tipo, conselhos práticos para essa galera? Na realidade, nós vemos hoje, pós-pandemia, até mesmo esse trabalho que vocês estão fazendo, é que tudo novo, né? A coisa ficou muito informatizada. As pessoas hoje querem... É tudo muito rápido e tudo muito digital. Eu acho que isso tem atrapalhado um pouco e ainda existe um tempo de acomodação disso tudo. Mas o conselho que dou é o seguinte, cara, melhor instrução está no manual. Ali você tem tudo que você precisa. Respeitar pai, respeitar os mais velhos, buscar conselhos. Hoje tem mentorias aí, tudo, que é só Bíblia, cara. Né? Vamos falar para a Bíblia aí, está no manual. Os caras aí, os grandes mentores hoje do mercado, inclusive da mediânica aqui, da mídia, né? Digital e tudo, cara, as soluções estão tudo ali, de graça. Mas nós hoje preferimos pagar uma fortuna, né, para receber informações, só que depois da informação você precisa praticar, né? E aí é que a coisa pega. Às vezes as pessoas querem praticar isso em casa, sentado num sofá, não vai conseguir, querido. Uhum. Você tem que ir lá, vai ter que buscar lá fora no esforço, né? E tá ali no manual, o manual fala, com o suor do teu trabalho você vai ganhar o teu pão. É no suor do teu trabalho, não é... A coisa não vai cair do céu. O maná que veio foi por um período, foi por uma época. Não é para você ficar aí agora esperando aí, né? Você tem que ir buscar, você tem que lutar, você tem que atravessar, passar esse deserto e ir na busca aí. A minha instrução é a seguinte: vai para o manual, ele vai te dar as dicas. Não estou falando de religiosidade, tá? Fanatismo, nada disso, não. O problema do ser humano é a religião. A religião atrapalha o ser humano. A religião, ela bloqueia o ser humano, ela tapa o ser humano, entendeu? Tudo que é fanático, no futebol mesmo, né? O fanatismo, ele termina criando esses monstros, né? Monstros, eu falo monstros, né? Também concordo com isso. Tá? Então, na religião também cria monstros, que não te dão instrução nenhuma. Né? Então, o manual, ele é puro, é simples. Bom, Léo. Top. Uma coisa que a gente aprende muito na Donep, eu aprendi, é conhecer o Deus do relacionamento e não o Deus da religião. Né? A gente não vive religiosidade, a gente vive um Deus do relacionamento. Mas Deus criou o homem para se relacionar com ele. Lá do Jardim do Éden. Depois o homem fez algumas coisas, interrompeu isso, e Deus sempre buscando trazer o homem para um relacionamento. O jovem que tiver hoje um relacionamento com Deus, ele está projetando um futuro brilhante para a vida dele. Fantástico. Vilásio, eu quero agradecer mais uma vez sua presença, tá? Mas muito mesmo, você é um homem que eu admiro muito, tu é um espelho para muitas pessoas. A gente sabe do carinho que homens e mulheres dessa cidade, do Brasil, que você já viajou para o Brasil inteiro para contar a sua história, tem por você. E quando a gente viaja sem você para algum evento da Donep, as pessoas sempre perguntam do Evilásio. Então, tu é um exemplo para a gente de homem, de profissional, de pai. Então, que você siga isso, seja fazendo filhos por esse país. Então, mais uma vez, muito obrigado, que Deus continue te abençoando. A gente espera receber você outras vezes aqui também, tá? E o recado pro pessoal que está nos assistindo, para seguir a gente lá no Instagram, o Habeas Podcast, também nos seguir no YouTube, onde você está nos assistindo nesse momento. Isso aí, Léo. Valeu, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Luciano, pela confiança. Obrigado, Evilásio, pelas palavras.
E acompanha a gente lá, a gente tem muita coisa boa vindo por aí. Sei lá, manda um oi pro pessoal. Obrigado aí a todos aí, os adonepianos, né? Que tem um carinho muito especial, a minha família, meus filhos, netos, né? Os aí. Para minha sogra também, né? Que eu amo. Minha sogra chegou de viagem ontem, né? Estava com saudade dela já. A gente sente saudade sim, Léo. Fica tranquilo aí. A minha esposa maravilhosa aí, que são 30 anos juntos aí. E com certeza vamos seguir aí essa orientação do pai, né? Que ele tem o melhor para nós. Estamos dispostos, hein? Quando precisarem. Né? Não sei se eu atendi a expectativa de vocês aí, mas na realidade eu não gosto dessa coisa muito engessada, né? Isso aí pelo menos tem me descontraído bastante aí, né? Tenho gostado desse negócio. De falar assim, pelo menos, né? Por mais que vocês não acreditem, mas eu tenho uma certa timidez assim, mas vai quebrando. Muito obrigado, Vilazo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.